Provavelmente, o jeito que tu aprendeu a fazer balanceamento de equações não vai te dar resultado em tantas vezes quanto desse jeito que eu vou te mostrar agora. Vamos lá. Existem dois métodos de fazer o balanceamento de equação. Quer dizer, na verdade, três, mas são os dois mais conhecidos. Tem o método das tentativas, que é aquele que vai resolver a maior parte das equações. Ele é indicado em equações mais simples, com menos reagentes e produtos. O método da oxirredução, como o próprio nome sugere, só pode ser aplicado em reações de oxirredução. E tem o balanceamento pelo método algébrico, que é quando a gente usa variáveis no lugar de cada coeficiente e monta ali um sisteminha de equações. O que a gente vai ver agora é o balanceamento por tentativas. Mas primeiro vamos pensar, o que é balanceamento de equações pelo método das tentativas? O que quer dizer o método das tentativas? É isso. Vamos tentando. A gente vai tentar, vai tentando, até que chega uma hora que acerta. Só que cada professor tem uma sequência de passos que vai te ajudar a não perder tempo com tantas tentativas. Vamos começar aqui, mostrando esse passo a passo que eu indico. Eu vou mostrar aqui o passo a passo, as etapas, que vão estar na descrição do vídeo. E depois nós vamos retomar cada uma dessas etapas enquanto faz um balanceamento de uma equação. Bom, primeira coisa, eu vou selecionar os elementos que só aparecem uma vez entre os reagentes e entre os produtos. E é por isso que normalmente o pessoal te diz, deixa o oxigênio para o final. Porque é muito comum o oxigênio aparecer várias vezes. Então é mais fácil dizer assim, deixa o oxigênio para o final. Não, não é o oxigênio que tem que ficar para o final. É aquele elemento que aparece várias vezes na equação. A partir da hora que eu selecionei os elementos que só apareçam uma vez, eu vou escolher aquele que aparece com os maiores índices. Lembrando, o índice é aquele númerozinho que fica embaixo do símbolo do elemento e que diz quantos átomos tem em cada molécula daquela substância. Definido qual é o elemento que eu vou usar para começar, eu vou transformar o índice do produto como coeficiente no reagente e vice-versa. Para que isso? Na verdade, é tirar o mínimo múltiplo comum, é fazer com que a quantidade desse elemento seja igual antes e depois da seta. Ou seja, a quantidade de átomos deste elemento que eu escolhi para começar tem que ser igual entre os reagentes e entre os produtos. Afinal, nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Os átomos continuam sendo os mesmos, eles só estão mudando a forma como eles estão ligados a outros átomos. Então notem que até aqui os dois primeiros passos, que são muito simples, eles servem única e exclusivamente para definir, para dizer por qual elemento eu vou ter que começar. Porque a lógica é essa, eu vou balancear uma equação com um elemento químico de cada vez. Defini qual é o primeiro, acertei a quantidade do primeiro e agora eu vou acertar o restante. E é aqui que eu acho que dá um pouco de problema às vezes, mas com um exemplo vocês vão perceber que vai ficar super tranquilo. Eu vou acertar a quantidade dos outros elementos, mas qual elemento eu continuo? Esse é o pulo do gato. Tu escolhe o elemento ou algum dos elementos que só falta um lugar, uma substância por acertar. Como assim? Vamos para o exemplo que vai ficar mais claro. Essa é uma equação que muita gente acha que vale mais a pena fazer por oxirredução. Eu acho que é perda de tempo. Oxirredução dá mais resultado, é mais garantido de chegar no resultado, mas dá uma volta muito grande, que só vale a pena quando a equação em si é complicada. Essa dá conta. Então vamos lá, vamos lembrar qual é o primeiro passo. Selecione os elementos que só apareçam uma vez antes da seta, uma vez depois da seta. Então a gente vai colocar aqui, quais são os elementos químicos que aparecem nessa equação. Eu tenho hidrogênio, iodo, hidrogênio já foi, enxofre e oxigênio. Então estão listados aqui. Qual ou quais desses elementos só aparecem uma vez antes da seta? O hidrogênio. O hidrogênio aparece várias vezes, então o hidrogênio não é bom para começar. O iodo aparece uma vez aqui antes da seta e uma vez depois, então ele é um candidato, é um bom candidato para começar. Enxofre também, uma vez aqui e uma lá, então pode ser o enxofre também. E o oxigênio, só uma vez aqui e uma vez lá, então o oxigênio também é um bom candidato para começar. Escolha aquele, dentre esses que foram selecionados, qual que tem a maior quantidade, ou seja, os maiores índices, que eu tenho que trabalhar com os maiores índices possíveis, para depois eu ter que ficar fazendo ajuste. Qualquer um desses que eu usar, pode ser que dê certo, mas eu vou ter que fazer ajustes.
Então, se eu pegar aquele que tem os índices mais elevados, a chance de ter que fazer ajuste diminui. Vamos lá, iodo eu tenho 1 antes da seta e 2 aqui depois. O enxofre eu tenho 1 antes da seta e 1 depois. E o oxigênio eu tenho 4 antes da seta e 1 depois. Então, qual desses elementos é aquele que tem os maiores índices? É justamente o oxigênio. Justamente aquele que muitos professores dizem, deixa para o final. Nesse caso, é por ele que eu tenho que começar. O que eu vou fazer então? Próximo passo, transforme o índice do produto em coeficiente do reagente e vice-versa. Como assim? Olha, quantos oxigênios tem aqui antes da seta? Tem 4. Depois da seta tem 1. Para fazer essas quantidades ficarem iguais, eu tenho que ter 4 antes e 4 depois. E como eu faço isso? Eu coloco 4 lá na frente da água e 1 aqui. Então assim eu fiquei com 4 moléculas de água. Como cada molécula de água só tem um átomo de oxigênio, eu fiquei com 4 átomos de oxigênio. Mas para que eu escrevi 1 aqui? Precisa? Não, não precisa. Mas eu indico que vocês escrevam o 1 por 2 motivos. O primeiro é pelo próprio mecanismo. Colocando esse 1 aqui, eu já sei que tem que ter 1 aqui. Se eu mexer em um outro elemento químico, por exemplo, na hora que eu for acertar o enxofre ou o hidrogênio, eu tiver que colocar, por exemplo, um 2 aqui, eu já vou saber, peraí, se aqui já estava 1, porque lá tem 4, se eu colocar o 2 aqui, eu tenho que mudar lá e fazer um 8. A ideia de pegar o mais alto é para evitar isso, mas ainda assim pode ser que aconteça. Então, escrevendo esse 1 aqui, diminui essa chance de eu acabar esquecendo e botando o número aqui e estragando o que eu já fiz. O outro motivo é um pouquinho mais prático. É muito comum nos vestibulares, numa questão de colocar assim, a soma dos coeficientes da equação depois de devidamente balanceada é tanto. O que acontece muitas vezes? Eu não escrevo 1 aqui e na hora de somar os coeficientes eu esqueço que quando não tem nada escrito é 1. Então, escreve 1, não vai nada, é 1, não precisa escrever, escreve mesmo assim. Ok? Sugestão. Próximo passo, acerte a quantidade dos outros elementos, dando preferência àqueles que só tenham uma substância por acertar. Como assim? Vamos lá. Já comecei pelo oxigênio, então agora eu posso escolher qualquer um para a sequência. Então vamos ver o hidrogênio. Olha só, o hidrogênio aparece 4 vezes. Só que em 2 substâncias ele já está acertado. Falta acertar o hidrogênio aqui, falta acertar o hidrogênio aqui. Então o número que eu vou colocar aqui depende daquele e aquele depende desse. Se eu for olhar o iodo, mesma coisa, o iodo está aqui e aqui. E eu não sei a quantidade que vai. O número que eu vou pôr aqui depende do número que eu vou pôr aqui. E o enxofre? Bom, o enxofre, ele já está definido aqui, só falta lá. Então o número que eu vou colocar lá depende desse. Eu já sei que aqui tem o enxofre, então eu vou colocar 1 lá também. Agora eu já sei, o enxofre já está certo. Qual é o próximo que eu vou acertar agora? O iodo não. O iodo ainda faltam 2 substâncias que têm iodo e que eu ainda não sei. Faltam 2 lugares para acertar. Deixa o iodo para depois, porque o hidrogênio só falta aqui. Ah, mas o hidrogênio aparece várias vezes. Sim, mas das 4 substâncias em que aparece o hidrogênio, aqui ele já está certo, aqui ele já está certo, aqui ele já está certo. Já estão definidas as quantidades de hidrogênio em 3 das 4 substâncias em que ele aparece. Só falta aqui. Então vamos contar para acertar o hidrogênio. Olha só. Está faltando, o hidrogênio que está faltando é antes da seta. Então vamos ver quanto depois da seta tem, porque lá já está tudo definido. Aqui tem 4 moléculas de água. Se em cada molécula de água tem 2 hidrogênios, nas 4 vão ter 8. Então tem 8 átomos de hidrogênio aqui, mais 2 aqui, total de 10. Se depois da seta tem 10 hidrogênios, antes da seta também tem que ter 10. Se aqui tem 2, aqui tem que ter 8 átomos de hidrogênio. Acertei a quantidade de hidrogênios, ó, 8 mais 2, 10, 8 mais 2, 10. Agora falta o iodo. Eu já sei que agora eu tenho 8 iodo antes da seta. Aqui também tem que ter 8, para isso eu coloco 4 moléculas de iodo para fechar os 8 átomos. Alguém acha realmente que eu consegui chegar nesse 4 e 8 do iodo, começando por ele, por exemplo? Ia ser complicado. Então, ou eu teria que começar a fazer isso por oxirredução, ou seguir essa sequência que eu passei. Difícil? Acho que não, né? Então agora, o que tu vai fazer agora? Agora tu vai se inscrever no canal, vai curtir esse vídeo, vai compartilhar para aquele teu colega que também tem dificuldade com balanceamento e comenta aqui embaixo. Comenta se tem algum ponto do vídeo ou não. Professor, ali no minuto tal tu falou um negócio que eu não entendi direito. Escreve ali que eu te respondo nos comentários mesmo.
Fica ligado nas outras opções de vídeo que vão aparecer aí para ti. Valeu!